Olá, alunos! Voltamos a mais uma aula sobre o nosso LibreOffice Writer 4.4 e ainda falando sobre itens do menu Ferramentas. Acompanha comigo. Aí no menu Ferramentas do LibreOffice Writer nós temos opções. Bem lá embaixo no menu Ferramentas, o último item que aparece aí no menu Ferramentas se chama Opções. E o que ele tem de tão importante assim, esse item chamado Opções? Ele permite alterar as configurações do próprio LibreOffice Writer 4.4. Vamos observar. Então, quando tu clica no menu Ferramentas, Opções, ele exibe esta caixa de diálogo, onde tu pode alterar diversas configurações. Por exemplo, tu pode colocar os dados do usuário para identificar os documentos do LibreOffice Writer, como empresa, nome, rua, CEP, país, título, telefone. Quer dizer, colocar informações de dados do usuário que vai gerar esse documento no LibreOffice Writer 4.4. Num ambiente corporativo, isso é bem importante. Temos também configurações gerais, e aí várias configurações importantes, como por exemplo, se tu precisa de dicas na ajuda, marca a opção Dicas. Então ele te mostra dicas adicionais à medida que tu pede ajuda. Na memória, nós podemos perceber que por padrão vem configurado, o LibreOffice Writer vem configurado para armazenar até 100 etapas para o comando desfazer. Então ele te permite desfazer até 100 etapas, até 100 ações que ele vai armazenando. E aqui nós podemos observar essa configuração. Outras configurações importantes em relação aos modos de exibição, como ele vai exibir os elementos dentro do LibreOffice, a impressão, então temos aqui a opção imprimir, e aí também informações sobre essa impressão, e várias outras configurações. Resumo da história. Quando tu clica no menu Ferramentas, Opções, a resposta de prova é o local que te permite alterar as configurações do LibreOffice Writer 4.4. Clica no menu Ferramentas, Opções, e aí tu tem várias opções de configuração, como eu disse. Tem configurações relacionadas aos dados do usuário, a geral, que são informações como ajuda, status do documento, a memória, e aí como o LibreOffice trabalha com a memória, por exemplo, em relação ao número de etapas para o comando desfazer, e outras configurações. Aí um pouquinho mais abaixo aqui em opções, nós podemos alterar configurações que afetam somente o LibreOffice Writer. Então nós temos as configurações gerais do LibreOffice e as configurações individuais do LibreOffice Writer, que aqui também estão disponíveis nesse nosso menu Ferramentas, Opções, certo? Então aqui não tem erro. Clicou no menu Ferramentas, Opções, a resposta de prova é: permite alterar as configurações do LibreOffice como um todo e também permite, se o usuário desejar, alterar as configurações individuais do LibreOffice Writer. Então é configurações gerais e também as configurações do LibreOffice Writer. Isso eu faço no menu Ferramentas, Opções. Certo, pessoal? Até a nossa próxima aula. Bons estudos!